Vamos iniciar mais uma live da Eleve. Boa tarde. Já aqui centrando um pouquinho, acalmando o coração, porque é sempre uma emoção estar aqui ao vivo, falando para vocês sobre um tema que eu tanto amo. Ei, Má! Tudo bem, minha linda? E que foi escolhido pela Marcela, mais uma seguidora da Eleve. E uma grande, querida amiga e mentoranda. Oi, Ju! Ei, Ju! Quanto tempo, hein, Mona? Tudo bem? Então, nosso tema de hoje vai ser sobre autoestima. Como que a gente faz para trabalhar a autoestima no nosso dia a dia, né? E como que isso interfere na nossa qualidade de vida. Então, a autoestima, ela está muito relacionada a como que a gente se comporta, na verdade. Dentro da psicologia, tem um conceito na psicologia que a autoestima ela pode ser definida como uma avaliação subjetiva de uma pessoa, que uma pessoa faz, na verdade, uma avaliação subjetiva, como que ela pensa sobre ela mesma, tá? E ela pode pensar intrinsecamente, ela pode pensar, tô nervosa hoje, gente, ela pode pensar de uma maneira mais positiva ou mais negativa. E a maneira como que ela pensa, a maneira como que ela, no mundo mental dela, ela pensa sobre essa autoestima, é como que ela vai se posicionar como ação, né? Como que ela vai se posicionar para esse mundo externo, né? Como que ela vai se posicionar para os outros. No dicionário, engraçado que eu quis pegar esses conceitos para colocar para vocês, e fiquei nervosa agora, né? No dicionário, o que a autoestima tá falando? Vou fazer uma cola aqui, tá? A autoestima é definida por uma qualidade de quem se valoriza, se contenta com seu modo de ser e demonstra, consequentemente, confianças em seus atos, ações e julgamentos. Ei, Fabi, olá, de Betim, Nutri, ei, Lelê entrou, gente, tudo bem? Então, o que o dicionário fala, né? Eu vou falar voltando nesse conceito. Então, a autoestima é definida por uma pessoa que tem a qualidade de autovalorização, tá? A autoestima, hoje, a gente trabalha e a gente vê muita gente falando sobre autoestima ligado muito à beleza, à vaidade, ao bem-estar físico, né? Ao bem-estar estético, e também faz parte, tá tudo bem, tá tudo legal, né? Tá tudo certo. Eu mesmo sou muito vaidosa, gosto de me arrumar, gosto de arrumar meu cabelo, né? Gosto de me maquiar, adoro me maquiar, gosto de me vestir, e isso é a maneira que eu expresso. Só que tem muitas vezes que lá dentro das nossas emoções, a gente não tá assim, né? Então a autoestima, gente, lembra do conceito da psicologia, ela tá ligado a como que eu me percebo, tá? Então vamos pensar assim, como que eu me percebo? Se eu me percebo mais positivamente ou se eu tenho uma tendência a me perceber de uma maneira menos qualificada. Para entender isso na prática, eu explico em todas as minhas mentorias, em todos os meus treinamentos. O que é autoestima e o que é autoeficácia? Pensa o seguinte, a autoestima ela é um pote, tá? Então vamos começar a encher o nosso pote. Eu ensino isso para todo mundo, eu adoro. A gente começa a encher o nosso pote. Imagina vocês o tamanho do pote de vocês, tá? Dentro desse pote tem um outro pote pequenininho. Eu fiz até um desenho para a gente poder trabalhar. O pote de fora, e essa metáfora eu faço para poder explicar, chama-se autoestima. Só que a autoestima, ela tem uma mãe que chama-se autoeficácia. Então, eu não consigo falar de autoestima sem falar de autoeficácia. Vira o pote? Me dá um ok aí. Quem já tá pensando nesse potinho aí. Como que eu encho o pote da autoestima? Primeiro, trabalhando a minha autoeficácia. Bora lá. Autoeficácia é quando eu coloco os meus pontos fortes, as minhas habilidades, os meus valores em ação.
Eu tenho que ter engajamento, eu tenho que ter ação naquilo que eu sou boa, naquilo que eu faço bem. Então, antes de ter ação, eu preciso ter reconhecimento. Eu preciso me entender, obrigada Fabi e Ju, eu preciso me entender no que eu sou boa, no que na minha natureza, nas minhas habilidades, no meu dia a dia, porque isso aparece na nossa rotina, gente. O que dentro dessas habilidades eu faço bem. E o que eu faço com isso? Eu nomeio, eu conceituo, eu dou nome para isso. E eu falo, eu sou muito boa comunicadora, eu sou muito boa mentora, eu sou muito boa mãe, né? E além do papel, porque na hora que a gente fala o que a gente é bom, eu vou colocar, eu faço muito bem isso. O que é isso daqui? Eu tenho que dar um nome para isso, para esses pontos fortes. Então vamos fazendo junto esse exercício, tá? Esse conceito da autoeficácia, na hora que eu trabalho quais são os meus pontos fortes como ação, tá? Eu coloco isso no meu dia a dia, na minha rotina, isso transborda, né? Então eu vou enchendo quando eu ponho ação e vou transbordando. O que eu faço com a minha autoestima? Eu começo a transbordar. Então eu brinco com todo mundo, né? Eu brinco, mas ensinando. E é uma coisa muito, muito profunda, porque é difícil conceituar e tangibilizar isso. Que eu preciso me reconhecer nos meus talentos, nos meus pontos fortes, no que eu faço bem, para eu encher o meu pote. A partir do momento que eu encho o meu pote, eu mudo o meu padrão mental, porque eu encho o meu pote, o que eu faço? A gente brinca na mentoria, a gente faz tiplim. É um reconhecimento, é um merecimento que eu faço assim, tiplim, fui muito boa nisso, sou muito boa nisso, fui foda nisso que eu fiz. Então eu dou conta, eu sei fazer, eu consigo e eu retroalimento essa autoeficácia. A nossa autoestima, ela eleva. A nossa autoestima, ela enche, eu encho o meu pote. Quando eu transbordo isso internamente, né, eu libero isso para o meu eu externo, para o outro, para com quem eu me relaciono. E o outro, gente, não enche a autoestima de ninguém. A gente faz o potinho do outro transbordar. Então, eu contribuo para o outro, para uma amiga, para o meu esposo, para os meus filhos, para os meus clientes, com a autoestima dele a partir do momento que eu reconheço quais são as qualidades, quais são os pontos fortes do outro. Mas eu não encho esse potinho aqui da autoeficácia. Ficou claro? Me dá um joinha, dá um tchauzinho, se ficou claro esse conceito ou se vocês querem que volta, tá? Só pra gente entender como que a gente trabalha isso. Dri, Ana, que tá aí, tudo bem? Conta pra mim. Tá tudo certo? Ok. Massa, obrigada. Ótimo. Então, gente, lembra, a autoestima já vem de alto, né? Sou eu comigo mesma. Não tem como colocar o outro. O outro, ele pode me colocar pra baixo? Cara, demais. O outro, a outra, né? Um olhar e tudo. O olhar do outro, gente, a opinião do outro conta, tá? Falar que a opinião do outro não conta é mentira. É uma mentira que a gente conta pra gente mesmo. A opinião do outro conta. Desde quando a gente era bebezinha, a nossa psique foi formada desse jeito. Só que, aí tem um só que enorme, que essa opinião do outro não pode sobrepor a minha. A verdade do outro, a opinião do outro não pode sobrepor a minha verdade e a minha opinião. Por isso o poder da autoeficácia para a construção de uma autoestima massa, de uma construção de uma autoestima alta, né? Obrigada, meninas, pelo joinha. Ótimo, continuando. Se a gente constrói essa autoeficácia, o meu pote de autoestima, ele enche. Ele não fica raso. Se eu não trabalho a autoeficácia, voltando, meus pontos fortes em ação, tudo que eu faço para melhorar a minha autoestima, ela esvazia muito rápido. Então eu encho o meu pote e ele esvazia, eu encho o meu pote e ele esvazia. Quando eu trabalho a autoeficácia junto
eu encho o meu pote, ele fica cheio por um período, porque tem que ter ação, então pensa a ação como a bateria da autoeficácia. Eu mantenho essa ação em constante movimento, a minha autoestima transborda. E aí a gente literalmente transborda mesmo. Porque quem de vocês aí, né, quando a gente tá se sentindo muito bem, a gente não quer falar pro outro, a gente quer se arrumar, a gente quer sorrir mais, a gente quer transbordar. E o outro, que maravilha, ele percebe isso. E ele fala, nossa, você tá tão bonita. Nossa, que legal. Nossa, você tá diferente hoje. Nossa, você tá brilhando. Não é assim, gente? Então, para isso, esse elogio, esse reconhecimento do outro transborda o nosso potinho, mas não enche. É isso que eu quero ensinar para vocês. As únicas pessoas responsáveis por encher o nosso pote é a gente mesmo. Eu tenho que encher meu pote. E aí, o meu marido, os meus filhos, as pessoas que eu me relaciono, o trabalho, o reconhecimento dos meus clientes transbordam o meu pote. Por quê, gente? Necessidade de reconhecimento é uma necessidade do ser humano. Então, todos nós queremos e precisamos ser reconhecidos. E a gente precisa acolher isso. Só que a gente não pode ter uma bengala na opinião do outro e nesse reconhecimento do outro. Por isso o trabalho da autoeficácia para uma autoestima bacana, tá? Conceituando isso, entendendo. Então uma prática que eu convido vocês a fazerem. E uma linda cliente minha, Maria Rita, que cunhou esse nome do Tiplim. Porque eu explicava isso e eu falava assim, lembra daquelas caixas registradoras antigas? Que na hora que ela recebia o dinheiro, fazia esse Tiplim, né? Aí eu falava assim, vamos fazer esse Tiplim. Então ela fala assim, Tati, fizemos o Tiplim. Fizemos o Tiplim. Toda vez que eu agir frente a um ponto forte, traga consciência, nomeie na sua cabeça, se puder verbalize, fala... Olha, eu cozinhei muito bem hoje, eu adoro cozinhar, um dos meus hobbies é cozinhar. E na hora que eu faço um prato que ficou muito legal, eu falo assim, caramba, ficou foda esse negócio que eu fiz, ficou muito bom. Porque eu coloquei amor, dedicação, eu coloquei um tempo que eu tava ali. Então na hora que eu falo isso pra mim mesma, a minha autoestima vai lá em cima, porque eu falo que eu sou capaz, eu consigo fazer. Então, toda vez, gente, fez... uma atividade, reconhecer o seu ponto forte, traz para a consciência, nomeia, faz um Tiplim, registra na memória daqui e do coração. E aí a gente vai trabalhando essa autoeficácia para encher meu pote. A autoestima vem com o quê? Com práticas que eu vou colocar no meu dia a dia para construir um mundo interno, uma psique mais positiva, tá? Então eu vou ter recursos para construção dessa autoestima. E aí a gente vai para a prática nesses recursos. Então a gente vai nas dicas, que eu adoro dica para colocar em prática. Nós vamos falar de 5 dicas dentro da psicologia positiva para a gente trabalhar a nossa autoeficácia. Mas eu precisava e queria conceituar isso antes. A primeira dica eu já falei. Reconheça, entenda e haja frente a seus pontos fortes. Então, reconhecer os seus pontos fortes, eu tenho que dar nome, gente. Por quê? Se eu não der nome, passa batido, tá? Então, igual a lista, que se eu pedir para vocês mentalmente para fazer uma listinha das suas qualidades, vocês vão ficar aí pensando, todo mundo é assim. Eu faço isso em treinamento, eu falo, ó, a gente tem 20 segundos para listar 10 qualidades. Aí todo mundo fala, não, Tati, não dá tempo, não sei o quê. Vou fazer isso com vocês. Agora, fala assim, vocês têm 20 segundos para listar todos os seus defeitos. Ah, a lista sai inteira. Sai rapidinho, assim, ó. O ponto forte é a nossa qualidade. Então, nós temos que colocar foco nele, tá? Primeira dica, reconheça, acolha, conceitue, fale, demonstra e haja frente a seus pontos fortes. E aí, a gente já começa a trabalhar a autoestima. A segunda dica é cria emoções, cria oportunidades para vivenciar emoções positivas. O que é isso, gente? Eu falo muito disso, né?
falo isso na minha página, falo aqui na Eleve, na mentoria, em todo treinamento que eu dou. Eu posso dar um treinamento organizacional de liderança para dentro de uma empresa. Eu vou falar sobre emoções positivas. Bem-vindos quem está chegando agora! Sejam muito bem-vindos. O que é criar emoções positivas? É tirar o nosso foco no que não funciona, no que dá errado, nas qualidades, nos defeitos, perdão, e colocar o foco no que me traz emoção positiva. Se me traz emoção positiva, a sensação, o sentimento é de bem-estar. O bem-estar, ele tá ligado com a minha autoeficácia, né? Eu me sinto bem. São coisas que eu faço no meu dia a dia, na minha vida, para eu me sentir bem. E vamos e convenhamos, né, pessoal, eita, embolei tudo. Vamos e convenhamos, tem dias, semanas, dependendo, né, que a gente não acorda bem. Ou que ao longo do dia a gente não fica bem. Então eu tenho que ter um arsenal, é uma caixinha de ferramenta, tá? O criar oportunidades para emoção positiva é ter uma caixinha de ferramenta para na hora que a minha autoestima, o meu pote não estiver tão cheio, eu vou pegar essa lista, e é literalmente uma lista, e vou olhar e vou falar assim, peraí, o que me traz emoções positivas? Né? Eu coloco o nome disso de lista dos pequenos prazeres. Cria vocês, cada um de vocês que estão aí, qual que é a lista dos pequenos prazeres que vocês têm na rotina, no dia a dia de vocês? Para aqueles dias que o pote da autoestima não tá tão forte, não tá tão cheio, que a autoeficácia não tá vindo porque não tá tendo nem força para agir, eu vou pegar essa lista e vou falar assim, o que me traz emoções positivas? Eu mando um comando pro cérebro, gente, isso é neurociência, pela psicologia positiva, eu mando um comando pro cérebro falando assim, peraí, tá tudo ruim não, tá tudo bem, tá tranquilo. Eu gosto de tomar um chá depois do almoço, está na minha lista dos pequenos prazeres. E eu coloco isso como um ritual no meu dia a dia, né? Se não pode ser depois do almoço, vai no meio da tarde, mas é um momento que eu aprecio aquilo dali. Tem uma lista de pequenos prazeres, porque são pequenos, eu quero dar exemplo para vocês entenderem. Essa lista de pequenos prazeres é... A Lagoa Santa é lindo, né, gente? Então... olhar o pôr do sol daqui é maravilhoso. Passear na lagoa é ótimo. Se você não puder caminhar na lagoa, só de passar de carro já vai. E aí, quando eu vou muito para Belo Horizonte e não dá tempo de ir na lagoa, eu vou olhando a copa das árvores. Eu vou olhando a beleza que está em volta. Por quê? Porque na minha lista de pequenos prazeres está contato com a natureza. Mas eu não vou para a natureza o tempo inteiro. Eu não saio para viagens o tempo inteiro. Então, a gente cria isso no nosso dia a dia. Então a segunda dica para autoeficácia é isso. Faça uma pequena lista de a lista pode ser grande. Faz uma lista de pequenos prazeres. O que eu gosto de fazer? E é pequeno, tá, gente? É pra gente trazer pro dia a dia. Eu gosto de tomar um banho mais longo, mais demorado, ouvindo uma música, colocando um aroma. Pronto, isso é o que eu gosto. Então, tá ali essa listinha. Ela vai ajudar a ser a minha caixinha de ferramenta naquele dia que eu precisar de um upgrade na minha autoestima. Terceira dica é movimente o corpo. Faça atividades físicas. A gente falou outro dia lá nos stories sobre os benefícios da prática de atividade física. Lá na timeline da Eleve tem um monte de coisinha falando sobre isso. E por que eu trago isso para a autoestima? Porque a movimentação do corpo, principalmente com foco na atividade física, ela produz neurotransmissores, serotonina, endorfina, que vão ajudar, na verdade, na nossa... Gente, deu branco agora. Eles vão ajudar no nosso modelo mental, né? Não é isso não, tá? Eles vão ajudar no modelo mental, não. Eles vão ajudar na mudança daquele pensamento que naquele momento estava mais baixo, porque eu produzi endorfina, que eu produzi serotonina, e eles fazem alterações bioquímicas no corpo. Olha que lindo, saiu agora. Hoje eu tô mais nervosa que da primeira live, vocês acreditam nisso? Então, movimentar o corpo é a terceira dica. Crie rotinas para estruturar a atividade física dentro da sua vida. Não dá para fazer todo dia? Ok, tá bacana. Faça pelo menos
3 vezes por semana, no mínimo 30 minutos, que é o que a Organização Mundial da Saúde fala, que são o que as pesquisas agora já trazem pra gente. Obrigada, amores. Aqui, estão enchendo meu pote de autoestima aqui, tá, gente? Viu que tô nervosa, você tá assim, você tá ótima, tá arrasando, tá falando bem, obrigada. Muito obrigada, meu pote já tá começando a encher mais um tiquinho. 4ª dica, escolha relacionamentos e ambientes. Isso já é comprovado que os nossos relacionamentos, eles são o preditor número 1 para a felicidade, tá? Relacionamentos mais positivos, uma vida mais plena e positiva. Relacionamentos não tão positivos, não tão sadios, e aí eu tô falando de tudo, de todos os relacionamentos, não só o relacionamento homem-mulher, casal, né? É o relacionamento de amigo, é de casal, é de filhos, é o relacionamento no ambiente de trabalho, tudo. Ei, Guilherme, querido. Todos os relacionamentos que a gente tem. Quando eu escolho os meus relacionamentos, eu escolho pessoas que vão agregar na minha autoestima. Lembra que a pessoa, ela transborda? Ela pode encher o nosso pote, né? Ela pode transbordar o nosso pote. A gente enche, a pessoa transborda. Um relacionamento saudável, mais positivo, esse pote vai estar mais cheio, tá? A mesma coisa são com os ambientes. Eu crio ambientes ou eu escolho ambientes onde eu me sinto melhor, onde eu me sinto bem. Se eu não me sinto bem num lugar e eu posso escolher não ir, não é uma obrigação, né? Pra que eu vou? Pra que eu vou estar com um grupo, talvez, de pessoas que naquele momento não vão contribuir em nada com a minha autoestima? Não vai contribuir em nada com os meus pontos fortes. Então, escolher isso é sabedoria, gente. A gente vai entendendo o que faz bem pra gente. Por isso que eu preciso conceituar, por isso que eu preciso dar nome aos meus pontos fortes, dar nome às minhas emoções, aos meus sentimentos. Eu não me sinto bem aqui por conta disso. Eu me sinto bem com tal pessoa porque a pessoa agrega demais, ela traz conhecimento, ela transborda o meu pote de autoestima. Então, ter relacionamentos positivos transborda o nosso pote de autoestima. Crie rituais para esses relacionamentos. O Tal Ben-Shahar falava isso lá no Congresso da Felicidade. Crie rituais com o seu par, crie rituais com as amigas, crie rituais com os filhos, para vocês poderem estar presentes nesses relacionamentos e isso trabalhar a nossa autoestima. Ontem eu tive um prazer de receber um grupo de amigas aqui, a gente começa a celebrar, né, no final de ano. E todo mundo já tá isso, e sem buscar, a gente estava cada um, sem consciência explícita, a gente começou a encher o pote da autoestima de outro e daqui a pouco explicitamente a gente se declarou, né, cada uma elogiando e reconhecendo as qualidades da outra no amigo oculto, e foi lindo, foi mágico, e hoje todo mundo tava assim, cansado, mas com o coração transbordando de autoestima. Porque é um grupo que faz sentido, né? E aí cada um cria grupos que fazem sentido e se conecta a isso. E minha última dica para fechar esse tema é: se a gente precisa trabalhar os pontos fortes, vou voltar em todas, tá? Trabalhar os primeiros pontos fortes, depois cultivar emoções positivas, movimentar o corpo através de práticas de atividades físicas, criar ambientes e relacionamentos positivos e saudáveis, eu preciso também cuidar de mim, acolher, sabe? E aí tem uma expressão que chama reunião com você. Então marque uma reunião com você, porque a gente não marca reunião com todo mundo, a gente não marca tempo na nossa agenda, na nossa rotina para dar atenção para todo mundo? Por que não criar uma rotina estruturada, criar na agendinha uma reunião com você? Um momento que é só você com você mesma. Pode ser dentro da sua casa, pode ser dentro do chuveiro. Eu falo o tempo inteiro do banheiro, gente. Não tem para onde ir, vai para dentro do banheiro. Pode ser tomando um banho, mas que aquele ritual seja só seu. Para quê? Para eu poder trabalhar o meu autoconhecimento. Para eu poder entender quais são os meus pontos fortes, para eu poder nomear o que eu estou sentindo e quais são as emoções que eu estou sentindo. Quando a gente faz isso, eu me coloco em primeiro lugar.
tá? E se colocar em primeiro lugar é lindo, é maravilhoso. Porque se eu encho o meu pote, eu transbordo para o outro. Mas se o meu não tá cheio, eu não consigo transbordar. Então, se cuidar, né, se olhar, é o primeiro passo. Eu ia começar com essa dica, porque ela é a número 1. Mas eu queria trazer vocês para entenderem que a autoestima, ela vem de fora para dentro ou de dentro para fora. Eu posso fazer esses dois mecanismos. Se eu faço ela de fora para dentro, para nós é fácil porque a gente tangibiliza, a gente vê, a gente pega, a gente se arruma, a gente passa um batom bonito, né? Você corta o cabelo, você trabalha isso daqui. Isso daqui é o corpo, né? Quando você trabalha internamente, você trabalha ela de dentro para fora. O seu pote, ele vai de gotinha em gotinha, mas ele não entorna mais. Ele fica um pote forte, ele fica sustentável, ele fica mais completo. O nome disso é plenitude. Então a gente se preenche. Então a reunião com vocês mesmos, né? A reunião com você mesmo, com vocês mesmos, ela tem que ser a primeira coisa da nossa agenda. Um tempo ao longo do dia para eu estar sozinha comigo, para eu entender o que está acontecendo aqui neste mundinho. Por que a minha autoestima hoje está baixa? Por que eu não estou tão bem? Né? O que aconteceu? Quais são a minha caixinha de ferramenta de emoções positivas que eu vou trabalhar? O que eu vou deixar acontecer para decantar e depois trabalhar isso? Então a primeira coisa é essa reunião. Como uma analogia, né? A máscara do avião, para a gente poder fechar aqui, quem já andou de avião, nas instruções de segurança fala, né? Em caso de despressurização, máscara cairão sobre sua cabeça, põe em você primeiro, para depois você colocar numa criança, no acompanhante e ajudar alguém. O amor próprio e a autoestima é assim. Primeiro a gente. Eu faço de dentro para fora um trabalho de reconhecimento próprio, de aceitação, de ação e engajamento e reconhecimento, tá? E aí eu transbordo isso para fora para o outro ser cuidado, para o outro receber tudo isso que eu estou transbordando. E o outro fazendo isso é a mesma coisa. Então olha que lindo. A gente completa e se completa, né? Então a gente se completa como pessoa, como ser e ajuda o outro também a transbordar, tá? Eu quero finalizar com uma frase, gente, que ela é linda, 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 da Brené Brown, que é desse livro aqui, ó, A Coragem de Ser Imperfeito. Eu falo desse livro o tempo inteiro, então ele é meu livro de cabeceira. E ela fala assim, ó: assumirmos a nossa história e amar a nós mesmos neste processo, e esse processo é a vida, é a coisa mais corajosa que a gente pode fazer. Então, assumir quem eu sou, ter a autenticidade, valorizar essa autenticidade, me torno mais corajosa. Eu tenho uma visão mais positiva e a minha autoestima trabalha em prol dessa construção de quem eu quero ser. Tá certo? Vocês têm dúvidas? Ai, gente, fazer essa live é tão legal e ao mesmo tempo tão desafiador, porque você tem a troquinha dos acenos, as perguntas vão acontecendo e a gente vai lendo a pergunta e se perde um pouquinho. Quero muito, muito, muito que vocês me deem um feedback, se vocês estão gostando. Qual o tema que vocês querem? A proposta é a gente fazer uma live por semana, né? Nessas lives, aproveitem para colocar em prática essas dicas que eu dou, né? Semana passada foram 3, hoje foram 5 dicas. São dicas simples, pequenas, mas que elas transformam muito, mas e muito o nosso dia a dia. Tá? Então eu fico aqui agradecendo vocês, compartilhe com os amigos, chama todo mundo para a página da Eleve, essa live vai ficar no ar 24 horas, tá bom?
Depois eu vou salvar. Se quiserem, depois me pede que eu mando o link e me ajude a espalhar esse amor e essa autoestima por aí. Um beijo, obrigada!